Romanos capítulo 10, verso 4, diz assim o texto sagrado. Eu gosto dessa tradução. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos orar? Paizinho, aplique este texto ao nosso coração nesta manhã. Que cada um de nós presente aqui, Pai, e acompanhando através das mídias, que cada um de nós que ouve esta palavra, possa, Deus, ser profundamente edificado, despertado, Deus, e vivermos a nossa vida cristã de acordo com os valores que o teu servo, o apóstolo Paulo, nos ensina neste texto. Eu oro assim, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém? Quero propor como tema dessa manhã, exatamente a expressão do texto, né? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. E começo por dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui neste verso, uma verdade que é extremamente importante para nós, dado a sua profundidade. Ele afirma, o fim da lei é Cristo. Então essa declaração, ela é cheia de significados e de revelações importantíssimas para que eu e você possamos de fato viver a nossa vida cristã. Então vamos pensar sobre esta afirmação que ele fez, refletir sobre isso e aplicar às nossas vidas, entender princípios fundamentais para que a verdade desse texto seja verdade para as nossas vidas e a gente viva desta maneira. Então eu começo primeiro por considerar com você o que significa fim da lei, certo? Então primeiramente é importante compreender que Paulo, quando ele usa essa expressão, não é? Porque o fim da lei é Cristo, fim da lei, Paulo ele não está querendo dizer com essa expressão que a lei ela está sendo abolida. Não é esta a interpretação. Mas a interpretação correta, a forma de você ler o texto, de entender o texto, deve ser que Paulo está falando sobre o fim da lei como o objetivo da lei, a meta da lei, o propósito da lei. Então, o propósito da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo, a meta da lei é Cristo, e não a abolição da lei é Cristo. O Senhor Jesus não veio para abolir, já falei sobre isso recentemente lá no Sermão do Monte, não vou entrar no mérito. Mas é importante a gente resgatar esta consciência. O apóstolo Paulo está nos lembrando a todos nós que o Senhor Jesus, ele é a razão, ele é o propósito da lei existir. Foi por causa de Jesus que a lei foi então entregue, porque ela aponta para Jesus. Então, em outras palavras, a lei não tinha como propósito, a lei tinha como propósito levar os seres humanos, a humanidade toda, a Cristo, a Jesus. A lei foi dada para nos mostrar o padrão perfeito de Deus, mas também para revelar nossa incapacidade de cumprir esse padrão. Entendeu? Sim ou não? A lei serve para mostrar como Deus é excelente, mas ela também serve para mostrar como nós somos rasos, incompetentes. A lei serve para mostrar a excelência de Deus, mas ela serve também para mostrar a nossa incapacidade. Por isso, o fim da lei é Cristo. O propósito da lei é apontar para o Senhor Jesus. Ela nos aponta, então, para a necessidade de um Salvador. Quando você olha para a lei, eu sou incompetente, eu sou incapaz. É impossível que eu, Jean, consiga viver neste padrão excelente de Deus. Então eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me conduza, que seja a ponte para Deus. E esta pessoa é Jesus. Então o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei apontava para Cristo como única solução para o pecado. Repito, a lei apontava para Cristo. A lei apontava para o fato de que Cristo é a única solução
para o pecado. Amém? Por isso só somos salvos por Jesus, não há outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, irmão, irmã, querido, querida, perceba, nós precisávamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A solução para o nosso pecado é Jesus. E também solução para a condenação que todos nós enfrentávamos. Por que eu digo enfrentávamos no passado? Porque nós estamos em Cristo. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Vocês falaram tão tímidos. Eu falo isso, irmãos, eu vibro, porque eu estou olhando para o texto está dizendo, Jean, você não valia nada, Jean, não tinha solução para você, Jean, não tinha jeito para você, mas eu quero que você saiba, que embora você estivesse condenado, Jesus se manifestou, e porque Jesus se manifestou, Ele morreu na cruz no seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, agora se pode afirmar a respeito de você, Jean, nenhuma condenação há para o Jean que está em Cristo, aleluia! Amém. Essa é a minha realidade e a sua realidade. Bom, explicado o que significa o fim da lei a Cristo. Eu queria então pensar sobre como a lei nos conduz para Cristo. A lei, em sua perfeição, não poderia salvar ninguém, mas ela tinha um papel fundamental. Ela preparava o caminho para Cristo, como podemos observar em Gálatas capítulo 3, verso 24, quando Paulo diz o seguinte, a lei foi o nosso aio, nosso condutor, a nossa babá, para nos conduzir a Cristo. Ela nos mostrava que não podíamos ser justificados pelas obras da lei, mas que a justiça viria pela fé em Jesus. Amém? Então a fé, a justiça vem pela fé em Jesus. Muitas vezes tentamos buscar a justiça de Deus por meio de nossas próprias obras, nosso esforço humano, tentamos ser bons o suficiente. Você não precisa levantar a mão. Mas eu queria que você perguntasse a você mesmo, aí, para o seu interior, para o seu homem interior, você tem tentado ser bom o suficiente? Porque muitas vezes é isso que a gente faz, a gente acha que por nossos próprios méritos, não, eu sou diferente, eu não sou igual fulano, beltrano, ciclano, né? Eu não sou como aquelas pessoas lá, eu não sou como aquele indivíduo, aquele político, né? Eu não sou como aquele... artista, não sou como não sei quem, mas não sei quem, não sou, eu sou bom o suficiente. Não somos bons o suficiente. Ela serve para mostrar que nós não somos, não tem como, a lei aplicada a nós mostra que a gente nunca será bom o suficiente para merecer a salvação. Então nenhum de nós merece a salvação, irmão, por melhor que eu e você sejamos, por melhor, e eu não estou incentivando você a não se esforçar para ser melhor. Eu estou dizendo que, por melhor que eu e você sejamos, e a gente deve se esforçar para ser melhor sempre, mas ainda que a gente faça isso, nós não vamos merecer a salvação por conta disso. Mas a verdade é que ninguém pode cumprir perfeitamente a lei, e é por isso que Cristo veio. Amém? Aí alguém pergunta, mas por que Jesus, tadinho, teve que morrer? Porque se ele não viesse, não morresse na cruz, a gente estava todo mundo, condenado. Então Jesus tinha que vir. É por isso que quando os discípulos tentam tirar Jesus da cruz, usar frases ali, Jesus diz o quê? Repreende dizendo o quê? Para trás de mim? Por quê? Porque Jesus tinha que morrer na cruz, você entende isso? Se Jesus não morresse na cruz, eu e você estaríamos condenados. Então, Ele cumpriu a lei em nosso lugar e nos oferece a justiça como um dom, pela fé. Olha que maravilha. Então, a lei de Deus, a lei entregue, ela nos conduz a Cristo, ela nos leva para Cristo. Por isso, eu não entendo o discurso de alguns contra a lei, porque a lei, ela serve para nos e evidenciar a Cristo e apontar para o fato que a gente precisa de Jesus. Então a lei, ela é boa nesse sentido. Ela não pode nos salvar e não nos salvará,
Poderia, se nós fôssemos capazes de cumpri-la, não somos. Só Cristo Jesus a cumpriu plenamente, por isso Ele é o nosso Salvador. E Cristo, na condição de Cristo, na condição de Messias, na condição de Salvador, Ele manifesta a justiça de Deus em nosso favor. Então Cristo tornou-se a justiça de Deus. Irmãos, Deus é justo, amém? Significa que Deus jamais errará. Eu e você somos justos, sim ou não? A gente comete atos de justiça aqui, atos de justiça ali, mas a gente também comete atos de injustiça aqui, atos de injustiça ali. Mas o Senhor Jesus não, Ele é justo, Deus é justo. E porque Deus é justo, não pode errar. Ah, mas e se Deus errar? Deus não pode errar, porque está na natureza de Deus ser justo, correto, honesto, íntegro, verdadeiro. Não tem como Deus, não há sombra de variação em Deus. Então, porque Deus é justo, porque Deus é justo, então Ele exige a justiça. E porque Deus exige a justiça, Cristo precisou se fazer justiça por nós. Quando Paulo diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, ele está falando sobre a justiça que vem pela fé em Cristo. Cristo é a justiça, logo todos que o creem nele e o recebem como Senhor de suas vidas, tornam-se justos ou justificados. O Senhor Jesus nos justifica diante desse Deus perfeito. Não é uma justiça que pode ser alcançada pelo cumprimento de regras ou rituais religiosos. Então não adianta bater o cartão, sei lá eu como é que fazia, né? Não adianta, né, bater o cartão de forma moderna, né? Não adianta lá e bater o cartão, não. Porque não significa cumprir as regras. É impossível para nós. Então, mais uma vez digo, não é uma justiça que pode ser alcançada pelo cumprimento de regras ou rituais religiosos, mas uma justiça imerecida. Essa justiça eu e você não merecíamos, mas o Senhor Jesus se fez justiça por nós, que é dada então a todos aqueles que creem em Jesus. É por isso que você precisa receber a Jesus como o Senhor da sua vida. É por isso que você precisa dizer, Senhor Jesus, está aqui minha vida. Não quero mais viver eu, mas eu quero que o Senhor viva a sua vida em mim. Então, entregar a vida a Cristo é importante, diga-se, de passagem, não é simplesmente levantar a mão na igreja, ou ser batizado, ou ter um nome no hall de membros da igreja. Entregar a vida a Cristo é dizer, Senhor Jesus, não vou mais viver eu, mas o Senhor vai viver a sua vida em mim. É por isso que às vezes Ele vai mandar a gente por caminhos que a gente não quer ir. E geralmente a gente não quer. Muito bem, sigamos. Então essa justiça, ela é imerecida, porque ela é dada pela fé, para aqueles que creem em Jesus. Em Cristo, a justiça de Deus é revelada. Olhe bem, em Cristo a justiça de Deus é revelada. E todos que se rendem a Ele, Jesus, e depositam sua fé nele, Jesus, recebem esta justiça. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo explica dizendo o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós. Então Jesus se fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiças de Deus. Então tudo é obra dele. É por isso que eu e você precisamos dele. Só dele, mais ninguém. É ele, é Jesus. Logo, Jesus tomou sobre si os nossos pecados e em troca nos deu sua justiça perfeita. Que troca boa, hein? Que negócio bom, hein? Hein, Arthur? Imagina. A gente entrega para Jesus tudo que nós temos de melhor. E tudo que nós temos de melhor é o quê? Nada. Trapos de imundícia, segundo Isaías. Eu não vou nem explicar para você o que é trapos de imundícia, vai pesquisar, é coisa nojenta. Nós somos isso. O máximo que eu e você podemos fazer é isso. Não somos nada. Mas nós entregamos a Ele esse nada e Ele nos dá de volta o quê?
justiça. Ele nos torna justos diante de Deus. Então não é obra da gente. Quando você fala assim, nós somos os justos, quando você diz assim, ó, eu sou um justo, você não está dizendo que você é um merecedor daquela justiça. Você está dizendo, olha, eu recebi de graça, justiça de Deus, por meio de meu Senhor Jesus Cristo. Por isso, diante do Senhor, aos olhos de Deus, quando Deus, Ele me vê de lá para cá, Ele olha para mim, e o filtro de Jesus vai na minha frente. Então, ele me vê com os olhos de Cristo, ou através da lente de Cristo. Então, Ele enxerga em mim alguém justo. Não é por causa de mim, é por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, para irmos para o final, queria falar sobre o chamado para viver pela fé em Cristo. Teríamos mais coisas para falar, mas eu vou correr aqui. Se o fim da lei é Cristo, isso implica que devemos viver não mais buscando a justiça pela observância da lei. Então, obviamente que a gente não deve ficar olhando para a lei e buscar justiça através da prática da lei. A lei continua valendo e ela é a régua, a tábua para a gente perceber onde nós estamos. Mas a gente não deve buscar justiça pela observância da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Isso não significa que a lei não tem valor, mas que o valor da lei é cumprido em Cristo. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, Ele eleva o padrão da lei. Jesus disse, olha, se você olhar para uma mulher e você desejá-la, algo que está acontecendo interiormente, você já comete o quê? Adultério. Olha como Jesus botou a régua lá em cima, o bastão lá em cima. Ele elevou o padrão. Porque a lei diz que se você se envolver com a mulher, você comete adultério. Mas em Cristo, por Cristo, na justiça de Cristo, andando segundo Cristo, se eu e você desejarmos um relacionamento inapropriado com outra pessoa que não o nosso cônjuge, se nós já desejarmos isso, é pecado. Então, irmão, não tem jeito. Jesus é excelente, e por isso nós precisamos dele. Então, toda a lei é cumprida em Cristo. Ele, Jesus, é a resposta para todas as nossas falhas. Ele é a perfeição da nossa lei, vivida e cumprida em nosso lugar. Então, Jesus tomou o nosso lugar e cumpriu aquilo que eu e você jamais poderíamos cumprir. Agora somos chamados a viver pela fé, a confiar em Cristo e permitir que a sua justiça, a justiça de Cristo, nos transforme, moldando nossa vida conforme a sua vontade. A nossa justiça não é mais nossa, mas a justiça que eu e você devemos abraçar é a justiça de Cristo, que é imutável, que é perfeita, a única que é aceita pelo eterno e bom Deus. É por isso que quando Pedro lança da espada e corta a orelha de Malco, o soldado do templo, o que é que Jesus faz? Jesus repreende Pedro. É difícil, irmãos, mas essa é a justiça de Cristo. Jesus está para ser preso. Todos aqueles que fossem associados a Jesus também seriam presos, é por isso que todo mundo vazou. E eu leio esse texto, eu digo, eu e você no lugar dos discípulos, íamos fazer a mesma coisa, se não pior. Não acredito, se você no seu coração alimentar que você faria diferente deles, eu quero dar uma notícia ruim para você. Você está se enganando, porque eu e você no lugar deles, teríamos vazado igualmente. Nenhum de nós teria ficado lá. Eles todos vazaram. Porque o ser humano não está preparado para isso. A justiça de Deus exige a postura de Cristo. E a justiça de Cristo é essa, que não vai devolver mal com mal. É por isso que ele orienta os discípulos. E é por isso que os discípulos mais tarde entendem isso. E todos eles, exceto João, morreram de que forma? Martirizados. Todos eles. E às vezes a gente fala assim, João, né? Não morreu martirizado. Mas o final da vida de João não foi dos melhores. Porque ele ficou exilado, estava preso. Podia ter contato com quem ele queria ter. Não sei o que é pior, se morrer decapitado, né?
ou de qualquer outra forma lá, ou se ficar lá anos e anos isolado, sem poder falar com seus irmãos de fé, sem poder falar com as pessoas que você ama. O que é melhor, né? A verdade é que todos os discípulos entenderam isso, e nós precisamos também entender. Por isso, mais uma vez, e já parto aqui para a conclusão, quero lembrar, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, amados, uma vez que o fim da lei é Cristo, nosso Senhor, Ele é o propósito e a realização de tudo o que a lei apontava. Tudo aquilo que a lei exige, Jesus cumpriu. Através de Jesus encontramos a verdadeira justiça. Uma justiça que não depende das nossas obras, mas de fé. Fé nele, Jesus. Ao confiarmos em Cristo, recebemos justiça de Deus. Repito, ao confiarmos em Cristo, ao entregarmos as nossas vidas a Cristo e deixarmos com Ele a nossa vida, ao confiarmos em Cristo, nós recebemos a justiça de Deus e somos libertos de condenação ou da condenação da lei, porque a lei condena, mas Cristo vivifica. Aleluia. Que possamos viver cada dia firmados na fé que está posta em Jesus Cristo nosso Senhor, sabendo que Ele é a nossa justiça, a nossa salvação e nosso único caminho para Deus. Amém? Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Queria orar com você e queria junto com você pensar que em Cristo a lei se cumpre. Em Cristo tudo está consumado. Em Cristo não há mais condenação, nem na minha vida e nem na sua vida. Eu gosto demais dos cânticos que usam a palavra como base. Aqueles que os autores foram no texto bíblico e sacaram o texto bíblico. Eu me lembro que lá no início da minha caminhada cristã, adolescente, 15 anos de idade, uma música enchia meu coração, porque ela dizia: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou. Ele, Jesus, Ele é a razão das nossas vidas. Amém? Paizinho, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, que cumpriu, Pai, toda a lei. E fez com que Deus, cada um de nós, que um dia abraçamos a fé nele, possamos viver na certeza de que estamos justificados, não por nossos méritos, não por conta daquilo que a gente faz, porque o que nós fazemos, Deus, não é bom, mas por conta daquilo que Ele fez. Louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome por isso. Bendito seja o Senhor, por Jesus Cristo, Pai, teu Filho, Senhor nosso, no nome de quem nós oramos. Amém e amém.